Olá, meninas, bom dia, boa tarde ou boa noite, como a gente sempre fala. Hoje eu queria falar com vocês sobre a vida de Isabel. É, mas hoje, assim, eu não quero falar nada assim diferente do que um único versículo, que é o que mais me chama atenção, no que se refere a Isabel. Tá lá em Lucas, capítulo 1, verso 6. Eu vou ler os 5 só para a gente dar assim, uma introdução. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Mas ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Aí aqui embaixo eu vou ler o 7 só para dar uma concluída aqui, ó. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Como que eu gostaria que quando eu chegasse lá no final da minha vida, eu ouvisse, né, alguém se referir a mim dessa maneira. Era justo aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Se você for olhar direitinho, eles eram de uma família, né, sacerdotal, tanto ele era sacerdote quanto ela era descendente também de Arão, né, da descendência que era responsável, né, pelo sacerdócio. E olhar, né, a vida dela, você pensar que culturalmente as pessoas que não tinham filhos, eles não eram vistos como pessoas de sorte, né, pessoas, porque os filhos eles eram como, de fato, não, a palavra não seria troféu, mas eles eram tipo, eles que enchiam a família no sentido de poder de força, defesa e tantas pontos, né? E como que era ruim para alguém naquela época não ter filhos. E mesmo eles sofrendo de uma situação que, culturalmente falando, era difícil, que era a esterilidade, a gente vê Lucas se referindo, né, ao casal, porque fala assim, ó, ambos, não fala só da vida dele ou dela, mas fala ambos, o casal, já em idade avançada, e ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível todos os mandamentos e preceitos de Deus. E uma coisa que eu consigo aprender nitidamente com a vida de Isabel é que independe da situação, independe se eu tenho tudo que eu quero, independente, né, se eu tenho tudo que eu quero, independente das circunstâncias ao meu redor estarem favoráveis, das situações estarem me dando, né, a possibilidade de ter uma vida tranquila ou não, independente disso, eu preciso ser justa diante de Deus, eu preciso amar ao Senhor, eu preciso obedecer ao Senhor, eu preciso servir ao Senhor. E isso para mim é o ponto mais marcante da vida de Isabel, é que uma mulher vivendo na época que ela viveu, na circunstância que ela viveu, ela permaneceu firme e obediente à palavra do Senhor. E isso é uma lição muito grande para nós, porque a sua obediência, a sua vida, ela não pode estar pautada, baseada nas circunstâncias. Ela precisa estar pautada no amor ao Senhor. Então, você precisa entender, eu preciso entender que eu não posso só amar e obedecer ao Senhor quando tudo vai bem. Mas eu preciso entender que mesmo quando tudo não está do jeito que eu quero,